Esse negocinho vai acabar se você sair sem mim. Meu amor. Meu amor, nada. Mas eu não te chamei, rapaz. Foi tu mesmo quem não quis ir. Nada disso. Mas vamos combinar uma coisa? A partir de hoje, não tem aquele ditado que diz os direitos são iguais? É, tem aquele ditado que diz, os direitos são iguais. Mas o que é que tem a ver? Pronto. Olha, o que você fizer, eu vou fazer também. A partir de hoje, É assim que você prefere? É assim que eu prefiro, viu? Vamos fazer desse jeitinho. O que eu fizer, tu vai fazer. Pois é, o que você fizer, eu faço a partir de hoje. Pronto, tá combinado. Tá bom, amor, bora almoçar. Não, a hora de almoçar é meu dia. Não, amor, bora, pelo amor. Não, a hora de almoçar é meu dia. Bora, bora. A gente almoça meu dia. Oxê, o direito não é igual? Já limpei minha parte, agora é a sua. Mas é o seu, não é o meu, não. Não, o direito é igual. Do jeito que é o homem é a mulher. Eu já limpei minha parte ali, agora é o seu. Cuida. Foi você quem quis assim.